a minha palavra e a minha pregação. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e o 5 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Sabe que essa palavra, o apóstolo Paulo, pregando a palavra de Deus, sabemos que o apóstolo Paulo era um homem instruído, sábio, materialmente um homem sábio, estudado, mas ele não pregava a palavra de Deus usando a sua sabedoria humana, mas ele, quando ele disse assim, a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele pregava a palavra de Deus pela sabedoria de Deus, não pela sua sabedoria humana, para as pessoas não se apoiar na sabedoria humana. Glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Para que as pessoas não se apoiassem na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É isso que nós fazemos. Eu não tenho sabedoria humana, eu não estudei, mas com certeza eu prego pela sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu não prego pela sabedoria do homem, eu prego pela sabedoria de Deus. Glória a Deus. Porque muitas vezes a pessoa prega, busca muita teologia para pregar, mas o que vale não é a teologia, o que vale é o que está dentro do seu coração. O que vale para Deus é de como está o seu coração para Ele lhe usar para pregar a sua palavra. Eu posso pregar a palavra de Deus, glória ao nome de Jesus, com muita sabedoria humana, mas se torna uma mensagem vazia. Se eu me apegar só à sabedoria do homem, mas quando eu me apego à sabedoria de Deus, quando nós te apegamos à sabedoria de Deus, com certeza é Deus quem vai agir, é Deus quem vai, é o Espírito Santo de Deus quem vai levar aquela mensagem aos corações daqueles que estão ouvindo. Glória seja dada para Deus. E não devemos se apegar à sabedoria deste mundo, mas à sabedoria de Deus. Glória ao nome de Jesus. Que você não olhe para quem está pregando, para a aparência de quem está pregando, mas que você escute a palavra de Deus que está saindo pela boca daquela pessoa que está pregando a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Porque é a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. É através da palavra que você vai, que a sua fé vai germinar, que a sua fé vai crescer, que a sua fé vai prosperar, que a sua fé vai lhe levar ao gozo eterno. É através de você ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós fazemos. Estas mensagens que vocês estão ouvindo, através desses aparelhos, glória ao nome de Jesus para sempre. É mensagens simples, mas com certeza muito objetivas, porque estas mensagens que estão sendo colocadas nesses aparelhos, no computador, no YouTube, no Orkut, esta mensagem está sendo levada para o mundo, para todos aqueles que ouvir, entender a mensagem da palavra de Deus e buscar a Deus através da sua palavra. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Porque para Deus usar alguém para fazer a sua obra, Deus não vai mudar a maneira daquela pessoa. Deus não vai me mudar para eu pregar a palavra dele. Deus não vai me mudar o meu jeito de ser para pregar a palavra. Deus vai me usar como eu sou. E Deus está me usando como verdadeiramente eu sou, para
levar a mensagem da sua palavra, para levar a mensagem da palavra dele para o mundo. Glória ao nome de Jesus. Importa que você ouça a palavra de Deus, importa que você creia em Deus através da sua palavra, que você está ouvindo. Glória ao nome de Jesus. Saiba que esse trabalho saiba que esse trabalho que estou fazendo é um trabalho que o principal desse trabalho é o nosso Deus, mas o alvo é você. Glória ao nome de Jesus. O principal é Deus, mas o alvo é você, que está ouvindo esta palavra, que está escutando esta palavra. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você é sedento da palavra de Deus, você é carente da palavra de Deus. Lê a Bíblia, lê as Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada, ela ensina a você o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas optam pelas coisas deste mundo, pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, pelos prazeres que não leva, que só leva a perdição, prazeres de momentos. Mas aqui eu apresento a você verdadeiramente onde está a felicidade, que está no coração daqueles que estão em comunhão com Deus. Você está em comunhão com Deus? Você sente a presença de Deus no seu coração? Você sente a alegria no seu coração? Você sente a alegria do céu no seu coração? Se você não sente, com certeza, se você não tomar uma decisão com Deus, você não sente esse prazer, você não sente essa alegria, você não sente essa comunhão com Deus, né? Porque a comunhão com Deus nós só passamos a ter a partir do momento que aceitamos o Filho de Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí passamos a ter viver em comunhão com Ele. Ele viver em comunhão conosco e nós com Ele. Glória a Deus. Adão, quando Adão pecou, a Bíblia diz que todos os dias Deus chegava lá naquele jardim para conversar com Adão. Glória a Deus. Mas no dia que Adão pecou, já não foi mais assim. Quando Adão pecou, quando Adão estava ali em obediência a Deus, ele vivia em comunhão com Deus e Deus em comunhão com ele. Mas quando Adão pecou, já não foi mais assim. Quando Adão pecou, Deus fez o quê? Expulsou Adão do jardim, glória ao nome de Jesus para sempre. Não houve mais comunhão com Deus. Glória seja dada para Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não deixe que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. Veja a passagem de Adão. Adão perdeu a sua comunhão com Deus. Deus expulsou ele daquele jardim. Deus não estava mais agora em comunhão com Adão, nem Adão com Deus. A mesma coisa é a pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor. A mesma coisa é as pessoas que se desviam do Senhor Jesus. Perde a comunhão dele, perde o companheirismo de Deus, perde a comunhão do Senhor com ele. E qual é a alegria que você tem hoje? O vazio que você carrega no seu coração, a tristeza, a angústia, o cansaço, o peso que você carrega. Que esse peso só Jesus alivia, essa angústia só Jesus tira do seu coração, esse vazio só Jesus preenche. Mas enquanto você estiver distanciado dele, você não vai ter este vazio preenchido, você não vai ter esse peso aliviado, ele não vai aliviar seu peso, sua carga. Porque é somente quando ele disse, vinde a mim que eu estou cansado, vos aliviarei. É necessário o homem vir para Deus para ele aliviar a carga. É necessário o homem vir para Jesus para ele preencher o vazio do coração daquele homem. É necessário o homem vir para Jesus, se humilhar a Jesus, se abraçar a Jesus para ele alegrar aquele coração, para ele fazer morada naquele coração, para ele habitar naquele coração, para ele viver em comunhão com aquela pessoa, e aquela pessoa vem em comunhão com ele. Quando Jesus disse, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir
a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta para você ver se você abre a porta do seu coração para ele entrar. Então, Jesus só faz comunhão com o homem quando o homem abre o seu coração para ele entrar. Enquanto o homem está com o seu coração fechado para Deus, ele não pode gozar da comunhão de Deus, porque Deus não vai fazer comunhão com quem não quer comunhão com ele. Mas no momento que você abrir o seu coração para ele entrar no seu coração, para ele habitar no seu coração, você vai ver que a partir daí você vai ver em comunhão com Deus. Você vai viver uma vida de gozo, de felicidade, sentindo a presença de Deus, o gozo dos céus. E você não imagina como é maravilhoso. Você não imagina a felicidade da pessoa que vive em comunhão com Deus, sentindo a presença de Deus. E é isso que falta em você, que ainda não tomou sua decisão com Jesus. Você que está doente, você está sofrendo muito, porque ainda não tomou a decisão com Jesus. Não quer dizer que nós não sofremos, nós sofremos sim, mas é diferente, nós sofremos mais com a comunhão de Deus. Você já imaginou a pessoa sofrer sem Deus por perto? Nós sofremos, Jesus deixou claro, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou essa palavra para os seus servos. Ele avisou que nós ia sofrer, mas ele disse que nós deve ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Nós que estamos ao lado dele também vamos vencer. Mas você que ainda não tem essa experiência com Deus, você precisa se aliar a Deus, você precisa se achegar a Deus, você precisa entrar em comunhão com Deus, você precisa, mas essa comunhão você só pode obter ela a partir do momento que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso agora, faça isso neste momento. E você vai ver que o que eu estou falando é a verdade de Deus. Eu estou aqui na terra, meus amados, para falar para vocês da grandeza de Deus. Falar para vocês da palavra de Deus. Falar para vocês da misericórdia de Deus. Falar para vocês do amor tão grande de Deus para com você que está ouvindo esta palavra. Ele ama você, ele quer te ajudar, ele quer te abençoar. Ele quer tirar você desse sofrimento que você está passando. Ele quer aliviar a tua dor. Ele quer fazer milagre na tua vida. Ele quer te curar, ele quer te abençoar. Ele quer te salvar, ele quer te libertar. Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Abre seu coração, abre espaço para ele entrar, para ele assumir um compromisso com você. Você vai ver que ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Que Jesus ajude cada um, que Jesus abençoe, que Jesus faça esta palavra nascer no coração de vocês, que vocês reconheçam que é necessitado de Deus, que Jesus ajude cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, abençoe essas criaturas que estão ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.